garoto Pinóquio é levado por um circo para voltar para o seu pai. Ele precisará lidar com diversos perigos, como uma baleia colossal, devoradora de homens. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história de Pinóquio de 2020. Então preparem-se, é hora do recap. Numa cidadezinha no interior da Itália, um carpinteiro extremamente pobre chamado Geppetto passa seus dias tentando convencer as pessoas a contratarem seu serviço para ter o que comer. Mas como todos ao seu redor também são pobres e não possuem dinheiro para pagá-lo, ele vive praticamente da caridade dos vizinhos. Até que em mais um dia comum, Geppetto vê alguns bonecos de madeira na carroça de um circo e decide que irá fazer um igual para poder viajar pelo mundo ganhando dinheiro com sua obra. Com isso em mente, ele vai até o fornecedor da madeira para pedir algum material para o seu projeto, mas acontece que ele foi no momento certo, galera. Pouco antes do Geppetto aparecer, o senhorzinho estava cortando algumas lenhas, quando de repente um dos troncos começa a tremer e andar na sua direção, fazendo o homem ficar bastante assustado. Por isso, quando Geppetto aparece pedindo pela madeira, o fornecedor imediatamente entrega o tronco com tremedeira para ele. Com a madeira em mãos, Geppetto vai para casa e começa a esculpir o seu boneco. Porém, quando está moldando o tórax, ele percebe que o coração da escultura está batendo, e ao invés de ficar com medo como um ser humano normal, Geppetto fica extremamente feliz e motivado por sua obra ter vida própria. Depois de mais algumas semanas de trabalho, Geppetto finalmente termina de esculpir o boneco e lhe dá o nome de Pinóquio, o menino de madeira. E agora, com sua obra-prima finalizada, Geppetto corta o próprio cobertor para costurar a roupa do garoto e começa a ensiná-lo a andar. Mas Pinóquio não se comporta e aproveita que Geppetto está distraído para fugir, correndo do próprio pai pela cidade. Porém, ele acaba chamando a atenção de alguns cachorros que começam a persegui-lo como se estivessem correndo atrás de um graveto ambulante, e para não ser comido pelos cães, Pinóquio corre de volta para casa e tranca a porta. Mas assim que ele faz isso, um grilo falante extremamente bizarro surge do teto e começa a lhe dar uma lição de moral, dizendo que as crianças mal criadas sempre acabam entrando em enrascadas. Porém, ao invés de ouvir o grilo, Pinóquio fica com raiva e arremessa uma das ferramentas de Geppetto na direção dele, fazendo um headshot certeiro. Pinóquio então se senta em frente à lareira e começa a dormir, mas pouco tempo depois é acordado por Geppetto, que começa a bater na porta pedindo para ele destrancá-la. No entanto, quando tenta se levantar para fazer isso, ele percebe que não tem mais as suas pernas, pois como o boneco genial ficou com as pernas praticamente enfiadas dentro da lareira esse tempo todo, elas foram incineradas pelo fogo. Com o garoto sem conseguir andar para abrir a porta, Geppetto pula pela janela e o ajuda a se levantar, mas começa a brigar com ele logo em seguida, dizendo que não esculpiria outras pernas como forma de castigo por ter fugido. Porém, depois de algum tempo, Geppetto se acalma e enfim esculpe novas pernas para o garoto. Na manhã seguinte, Geppetto vai até o comerciante da cidade para comprar um caderno para o Pinóquio, mas como não tem dinheiro para pagar, o pobre carpinteiro entrega praticamente todas as suas roupas do corpo para comprar o material para o seu filho poder estudar. Com o caderno, Geppetto leva o Pinóquio para a escola extremamente feliz e orgulhoso. Porém, durante o caminho, Pinóquio vê algo que chama mais a sua atenção: um teatro de bonecos. Curioso para descobrir como funciona um teatro e querendo conhecer os outros bonecos de madeira que eram seus irmãos, Pinóquio finge entrar na escola e corre para o circo assim que Geppetto vira as costas. Mas é barrado pelo segurança do teatro, pois não tem o dinheiro para pagar as 4 moedas de prata do ingresso. Querendo assistir ao show, Pinóquio vai até o mesmo comerciante que Geppetto comprou o caderno e lhe pede as 4 moedas, mas quando o homem se recusa a dar o dinheiro, o garoto decide vender o caderno para comprar o ingresso. Dessa forma, ele finalmente pôde assistir ao show. Porém, durante a apresentação, um dos bonecos do teatro vê o Pinóquio no meio da plateia e, percebendo que ele também é o boneco de madeira, o chama pro palco para se abraçarem. Mas toda essa movimentação dos bonecos chamou a atenção do dono do circo, que fica impressionado pelo fato de Pinóquio não ter os fios de marionete e por isso decide levá-lo para os fundos enquanto os outros continuam o show. No final da tarde, Geppetto vai até a escola para buscar o Pinóquio, mas é recebido pelo segurança, que já está fechando o lugar e diz que todas as salas estão vazias, aconselhando que ele procure no teatro de bonecos, já que geralmente as crianças passam lá. Porém, assim que chega no lugar indicado, Geppetto percebe que o circo não está mais lá. Pois é, aquele ladrão
ladrão demente levou Pinóquio. Nos arredores de uma cidade próxima, o dono do circo está com pouca lenha para sua fogueira e decide que irá usar o Pinóquio para alimentar o fogo, mas desiste e decide poupá-lo ao ver que o garoto entra em completo desespero, querendo voltar para o seu pai. Comovido com a história e a simplicidade de Pinóquio e de Gepeto, na manhã seguinte o dono do circo entrega 5 moedas de ouro para o garoto e o liberta para que ele volte ao seu pai. Com isso, Pinóquio se despede dos outros bonecos e começa a andar de volta para sua cidade, mas durante o caminho ele acaba falando em voz alta sobre as moedas que ganhou, chamando a atenção de uma raposa manca e um gato cego, dois sujeitos extremamente bizarros. Quando ouvem sobre as moedas, os dois vigaristas imediatamente correm na direção de Pinóquio e começam a tentar enrolá-lo, falando que conhecem um campo dos milagres, que multiplica tudo o que é plantado. Sendo assim, é só o garoto plantar as 5 moedas ali, que magicamente se multiplicarão. Mas para enrolar o garoto, a raposa inventa que o campo só funciona no amanhecer e o convence a passarem a noite numa pensão próxima, onde eles devoram tudo como verdadeiros animais e ainda aproveitam a oportunidade para enrolar ainda mais o Pinóquio, que acaba pegando no sono. No meio da madrugada, o dono da pensão acorda Pinóquio dizendo que o gato e a raposa foram embora e deixaram a conta de 1 moeda de ouro para ele pagar, mas mesmo com esse claro sinal de que algo está errado, ele decide pegar e ir sozinho até o campo no meio da madrugada. Durante o percurso, o grilo falante aparece no meio das árvores e começa a alertar o Pinóquio, dizendo que ele deve dar meia volta e entregar as 4 moedas restantes para o seu pai, porque aquele caminho que ele está seguindo é perigoso. Entretanto, mais uma vez o garoto teimoso ignora os avisos do grilo falante e segue até o campo, sem imaginar que está indo direto para uma armadilha. Depois de mais alguns minutos andando, Pinóquio finalmente chega no suposto campo dos milagres, onde dá de cara com 2 homens encapuzados que tentam pegar as suas moedas, e com medo, o garoto engole o ouro e começa a correr pela floresta até que encontra uma casa no meio do nada. Apavorado, Pinóquio começa a bater na porta pedindo por ajuda, mas a única que o responde é o fantasma de uma garota que aparece na janela do 2º andar, dizendo que não há ninguém vivo na casa para ajudá-lo. Nesse momento, a raposa e o gato encapuzados finalmente encontram Pinóquio e tentam roubar as moedas, mas quando percebem que ele as engoliu, os bandidos decidem apagá-lo para tirar a moeda na base da força. Com esse objetivo em mente, eles amarram uma corda no pescoço do Pinóquio e o penduram numa árvore, achando que logo ele perderá a vida, mas bastante tempo se passa e nada acontece. Depois de várias horas esperando, a raposa e o gato acabam pegando no sono e nem percebem quando uma criatura humanoide aparece e começa a desamarrá-lo. Com o Pinóquio livre, essa criatura o coloca numa charrete e o leva de volta até aquela casa mal assombrada, onde uma mulher lesma extremamente macabra e aquela garota, que na verdade é uma fada, começam a cuidar dele. Após alguns dias de cama, o Pinóquio começa a se sentir melhor e a fada decide perguntar sobre o que aconteceu até chegar ali, mas com vergonha de contar as coisas erradas que fez, Pinóquio distorce a história, mentindo descaradamente, fazendo seu nariz ficar maior que um taco de beisebol e obrigando a fada a invocar um grupo de pica-paus para tirar o excesso da madeira. Depois disso, a garota e o Pinóquio passam diversos dias se divertindo, mas sabendo que ele ainda precisa voltar ao seu pai, assim que o garoto se recupera completamente, a fada o leva para a cidade mais próxima e se despede. Porém, enquanto anda pela cidade, o Pinóquio é avistado pela raposa e o gato, que o chamam para conversar. A dupla de bandidos diz que estavam procurando por ele todo esse tempo e que não sabiam nada sobre os sujeitos encapuzados, e mesmo com esse papo furado, Pinóquio é inocente, acaba sendo enrolado de novo. Sendo feito de trouxa pela 2ª vez, Pinóquio acompanha a raposa e o gato até o tal campo dos milagres, onde enterra as 4 moedas de ouro que sobraram, e para finalizar o golpe, a raposa diz que o dinheiro precisa ser regado para se multiplicar e manda o Pinóquio buscar a água numa lagoa próxima. Mas quando retorna e descobre que suas moedas não estão mais lá, ele finalmente percebe que foi enganado todo esse tempo. Revoltado, Pinóquio vai até o palácio da cidade para denunciar o roubo, mas quando ouve a história, o juiz o condena como um inocente e manda prendê-lo. Pois é, pessoal, por algum motivo bizarro nessa cidade, todos os inocentes são presos. Enquanto é arrastado pelos guardas, Pinóquio finalmente se dá conta disso e começa a contar todas as coisas de ruim que já fez, e assim consegue convencer o juiz a libertá-lo. Finalmente livre, Pinóquio volta para o caminho de sua casa, mas quando finalmente retorna ao seu lar, ele percebe que a porta está trancada e que seu pai não está mais morando ali. Segundo o vizinho, depois que Pinóquio sumiu, Gepeto entrou em uma tristeza profunda e depois de tanto tempo esperando seu filho voltar, ele resolveu sair para procurá-lo por conta própria, em direção ao mar.
Sabendo disso, Pinóquio corre para a costa e começa a nadar no meio do oceano, mas acaba desmaiando de exaustão e vai parar no meio de uma praia deserta, onde é resgatado por aquela fada que agora já é adulta. Assim que percebe como ela envelheceu, Pinóquio pede para que a fada o transforme num menino de verdade, para que também possa crescer. No entanto, sabendo que ele é mal comportado, ela diz que primeiro Pinóquio terá que mostrar ser uma boa pessoa, começando pela responsabilidade com os estudos. Dessa forma, quando se recupera totalmente, Pinóquio finalmente começa a frequentar a escola e assistir às aulas, mas logo ele faz amizade com outro garoto malcriado chamado Espoleta, e juntos os projetinhos de dementes começam a causar um caos por onde passam, colocando um sapo nas calças do professor, matando aula e roubando comida da casa das pessoas. Depois de passar horas assim, quando anoitece, o Pinóquio tenta voltar para a casa da fada, mas chateada por ele ter se comportado mal mais uma vez, a lesma se recusa a deixá-lo entrar e o obriga a passar a noite do lado de fora. Quando amanhece, a lesma vai até Pinóquio, que está dormindo encostado na porta, e diz que a fada o perdoaria pela última vez, mas que ele deve passar a se comportar a partir de agora. Com medo de perder a chance de se tornar um menino de verdade, Pinóquio pega o caderno com a lesma e vai para a escola, onde percebe que Espoleta faltou, mas mesmo estando preocupado com o amigo, ele assiste a aula normalmente e vai para casa logo em seguida para continuar estudando com a ajuda da fada. Depois de algum tempo estudando para valer, o dia do exame final se aproxima e Pinóquio consegue tirar 10 na prova. E ao saber disso, a fada, extremamente orgulhosa, diz que no dia seguinte irá dar uma festa e transformá-lo num menino de verdade. Feliz com a novidade, Pinóquio abraça a fada e corre pra rua para convidar seus colegas para comemoração, mas no meio do caminho ele vê o Espoleta se escondendo de sua mãe e decide ir até ele para perguntar o que aconteceu e contar a novidade. Porém, o Espoleta diz que não poderá ir para a festa, pois pretende fugir para a Terra dos Brinquedos, um lugar mágico onde as crianças são livres para fazerem o que quiserem. No meio da noite, Pinóquio se encontra com Espoleta na estrada fora da cidade para fazer companhia enquanto seu amigo espera a carroça que o levará para a Terra dos Brinquedos. Porém, enquanto aguardam, Espoleta fica tentando convencer Pinóquio a desistir de tudo e ir com ele para esse novo lugar, mas Pinóquio nega, dizendo que só veio para se despedir. Porém, a determinação do moleque de madeira acaba quando a tal carroça chega e o Espoleta começa a chamá-lo para subir junto com dezenas de outros garotos que também estão na carroça. Desse jeito, Pinóquio acaba cedendo e decide abandonar seu sonho de se tornar um menino de verdade para ir para a Terra dos Brinquedos, onde ele faz vários amigos com os quais passa o dia inteiro brincando e se divertindo. Mas na manhã seguinte, Pinóquio acorda sentindo algo estranho na sua cabeça e vai direto até o quarto do Espoleta, onde eles descobrem que seus ouvidos foram transformados em orelhas de burro. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, a dupla de amigos começa a se transformar, até que enfim viram 2 jumentos. Pessoal, aquele homem da carroça é na verdade um tipo de bruxo que engana os menores para transformá-los em burros e vendê-los. Quando os possíveis compradores chegam, Mastiff, que é o dono de um circo dos horrores, acaba comprando Pinóquio, o separando de seu amigo Espoleta. Pensando em utilizá-lo nos shows, Mastiff começa a treinar o jumento Pinóquio, o ensinando diversos truques, até que ele enfim fica pronto para se apresentar. Em um desses shows, Pinóquio acaba tropeçando no círculo de fogo e cai em cima da própria pata, precisando ser carregado pelos funcionários, enquanto a fada assiste com tristeza no meio da multidão que está caindo na risada. Conforme o tempo vai passando e Pinóquio não para de mancar, Mastiff decide sacrificá-lo para vender a pele, mas decide fazer isso à moda da máfia italiana, jogando o burro no fundo do mar com uma pedra presa no pescoço. Achando que é o seu fim, Pinóquio fica bastante agitado e começa a emitir vários sons para tentar avisá-lo que é humano, mas obviamente Mastiff não entende e ordena que um dos seus funcionários jogue a rocha no mar, levando o jumento junto. Porém, assim que Pinóquio chega no fundo do oceano, um cardume de peixe surge e começa a nadar ao seu redor, o transformando de volta em um boneco de madeira. Para sua sorte, a fada ficou com pena e decidiu salvá-lo mais uma vez. Assim que percebe que Pinóquio é um boneco de madeira, Mastiff imediatamente se arrepende de tê-lo jogado no mar e ordena que seus funcionários o peguem de volta para exibi-lo no circo. Mas como nenhum deles sabe nadar, o trio fica apenas brigando enquanto observam Pinóquio nadando para longe. Mas antes mesmo
mesmo de conseguir chegar em terra firme, Pinóquio é engolido por um peixe colossal que mais parece um megalodon infernal. No estômago do animal, Pinóquio encontra um atum extremamente bizarro que tem o rosto de um humano e começa a conversar com ele. Porém, durante o diálogo, o garoto percebe uma luz estranha ao fundo e decide investigar para saber do que se trata. Quando se aproxima, Pinóquio descobre que aquela luz é do Lampião de Gepeto, que também foi engolido pelo peixão e construiu quase que uma casa ali dentro. Pois é, galera, depois de tantos anos, pai e filho finalmente se reencontram. Porém, ao invés de retornarem para a cidade onde moravam e se submeterem à extrema pobreza de novo, Gepeto quer continuar dentro do estômago do monstro para poder se alimentar dos peixes que ele devora, mas sabendo que se continuar ali mais tempo logo eles serão digeridos, Pinóquio consegue convencer o seu pai a fugir dali. Eles então aproveitam o momento em que o peixão está sonolento com a boca aberta e passam agachados entre as várias fileiras de dentes do animal, mas como Gepeto não sabe nadar, Pinóquio precisa servir de apoio para o seu pai flutuar, porém como é muito pequeno, ele não consegue fazer os dois flutuarem e juntos eles começam a afundar. Nesse momento, aquele atum bugado aparece mais uma vez e se oferece para carregá-los até a praia mais próxima, salvando suas vidas. Quando finalmente chegam em terra firme, Pinóquio agradece a ajuda do atum, se despede e junto com seu pai começa a caminhar sem rumo, até que depois de vários dias de caminhada, eles finalmente encontram uma casa abandonada e decidem morar nela. Todavia, mesmo tendo um teto sobre suas cabeças, eles ainda não têm uma boa fonte de comida ou água e logo Gepeto começa a adoecer, obrigando Pinóquio a andar até a cidade mais próxima, onde ele encontra um fazendeiro e pede um pouco de leite. Mas como não tem dinheiro para pagar a quantia que o homem cobra por um balde de leite, Pinóquio se oferece para girar a roda d'água em troca da bebida, e mesmo com bastante dificuldade, ele passa o dia inteiro movendo a roda. Dessa forma ele consegue o balde de leite pro Gepeto, mas sabendo que precisará de mais para cuidar de seu pai, o garoto volta até o fazendeiro na manhã seguinte e consegue um emprego fixo, ajudando o homem todos os dias na fazenda por 10 moedas de prata. Desse jeito, Pinóquio consegue comprar o que Gepeto precisa para melhorar e voltar a trabalhar. Sendo assim, agora eles não precisam mais mendigar para poder se sustentar, e além disso, Pinóquio volta a estudar. Depois de mais um dia de trabalho, o garoto de madeira está voltando para casa quando é visto por aquela dupla de bandidos que estava espreitando os cordeiros do fazendeiro. Pensando em enganá-lo mais uma vez, a raposa, agora que está sem uma perna, manda o gato se esconder e chama o garoto para conversar. Assim que descobre que Pinóquio agora está trabalhando e recebendo um salário, a raposa diz que descobriu que o gato roubou as moedas e parou de andar com ele por causa disso. A raposa pretendia conseguir a confiança do Pinóquio e mais uma vez convencê-lo a enterrar o dinheiro no campo dos milagres, mas o gato cego acaba saindo do seu esconderijo e entrega toda a farsa. Galera, depois de ser enganado tantas vezes, Pinóquio finalmente aprendeu que eles não são confiáveis e vai embora com seu dinheiro, enquanto a raposa e o gato brigam no meio da rua. Com mais essa prova de que amadureceu, na manhã seguinte, enquanto está trabalhando, Pinóquio é visitado pela fada, que diz estar orgulhosa por ele ter se tornado um bom garoto, e o abraça, fazendo-o desmaiar nos seus braços e acordar pouco tempo depois, já transformado em um menino de verdade. E assim encerra-se a história de Pinóquio. Mas e vocês, o que fariam se estivesse no lugar dele? Acham que conseguiriam sobreviver a toda essa jornada? Deixe aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!